Capítulo 3º. Da isenção. Artigo 5º. Estão isentas da taxa as instituições beneficentes com personalidade jurídica, que se dediquem, exclusivamente, a atividades assistenciais, sem fins lucrativos, desde que: Inciso 1º. Sejam declaradas de utilidade pública do Distrito Federal. Inciso 2º. Não distribuam parcela do seu patrimônio, ou de suas rendas. Inciso 3º. Apliquem integralmente no país os seus recursos, na manutenção dos seus objetivos institucionais. Inciso 4º. Mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livro revestido de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Parágrafo 1º. A isenção será declarada, anualmente, por ato da Secretaria de Fazenda e Planejamento, mediante requerimento no qual o interessado faça prova do preenchimento das condições estabelecidas neste artigo. Parágrafo 2º. As entidades a que se refere este artigo deverão atualizar, até o último dia útil do mês de janeiro, o registro das unidades imobiliárias acrescidas ao seu patrimônio durante o ano civil anterior ao do lançamento. Capítulo 4º. Da base de cálculo. Artigo 6º. A taxa será calculada em função da área do imóvel, aplicando-se coeficientes ao valor da unidade padrão do Distrito Federal, PDF, na forma dos anexos 1º a 4º deste decreto. Parágrafo 1º. Aos imóveis não edificados, que tenham destinação residencial e comercial aplicar-se-ão os coeficientes previstos nos anexos 2º e inciso 4º, respectivamente. Parágrafo 2º. Aos imóveis edificados que tenham destinação residencial e comercial, não desmembrados em unidades autônomas, aplicar-se-ão os coeficientes previstos nos anexos 1º e 3º, respectivamente. Parágrafo 3º. Consideram-se edificados, para os fins deste regulamento: Inciso 1º. Imóveis que tenham carta de habite-se expedida pela repartição competente. Inciso 2º. Imóveis destinados à residência unifamiliar, localizados em zonas economicamente carentes, assim definidas pelo Poder Executivo, para os quais tenha sido expedida, pela repartição competente, carta de habite-se parcial. Inciso 3º. Imóveis cuja área construída seja constatada pela fiscalização tributária do Distrito Federal. Inciso 4º. Imóveis cuja área construída seja objeto de declaração espontânea do próprio contribuinte, apresentada até o último dia útil do mês de novembro do exercício anterior ao do lançamento da taxa, ressalvados os casos de inexatidão ou falsidade na declaração. Parágrafo 4º. Não são considerados edificados, para os fins deste regulamento, os imóveis portadores de carta de habite-se expedida a partir de 1997, e aqueles cujos proprietários prestem declaração espontânea de área construída, quando o valor da construção não alcançar 1/10 do valor venal do respectivo terreno. Parágrafo 5º. A base de cálculo de imóveis beneficiados com imunidade, não incidência, isenção ou redução de alíquota, ou cujo proprietário, possuidor ou titular do domínio útil anterior estivesse imune, não tributado ou isento, será proporcional aos meses ou fração de mês que faltem para o fim do exercício. Parágrafo 6º. Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se mês a fração igual ou superior a 15 dias. Artigo 7º. O valor da taxa poderá ser elevado em até 100%, quando os imóveis estiverem ocupados por hotéis, hospitais, pensões, colégios, bancos, fábricas, oficinas, bares, restaurantes, cafés, lanchonetes, sorveterias, clubes esportivos, postos de lavagem e lubrificação, supermercados e outros estabelecimentos semelhantes aos aqui mencionados. Parágrafo único.
O acréscimo de que trata este artigo será fixado pelo Secretário de Fazenda e Planejamento, com prévia audiência da Secretaria de Obras. Artigo 8º. O valor da taxa incidente sobre imóveis residenciais poderá ser reduzido, desde que estes se localizem em zonas economicamente carentes, resultando o valor a pagar compatível com a capacidade contributiva dos sujeitos passivos.